Olá Carla, bem-vinda ao Podip, o podcast do grupo Pós-TIP. Tu és aqui da Universidade de Aveiro, onde nós estamos a fazer esta gravação. Fizeste aqui a tua licenciatura, o teu mestrado. Fala-me um bocadinho do teu percurso. Ok, então, obrigada antes de mais pelo convite. Parabéns ao grupo Podip por todas as iniciativas, acho que são mesmo muito importantes no seio académico. Então, eu comecei numa banda filarmónica, aqui contextualizando o meu percurso no mundo da música. Na banda da Quinta do Picado, não foi? Sim, sim. A minha irmã era clarinetista e como esta presença na banda filarmónica era feita de uma forma tão presente na minha família, porque a minha mãe também a acompanhava e os meus pais acabam por a acompanhar, eu comecei aqui a despertar este interesse pelo mundo da música. Portanto, já era uma coisa mais familiar e tu acabaste por... Sim, quase por arrasto, não é? Depois, ali aos meus 14, 15 anos, decidi ingressar num conservatório. Estudei no Conservatório de Águeda e no ano a seguir decidi que se calhar era boa ideia levar a música um bocadinho mais a sério e talvez fazer da música o meu percurso profissional. Então tu tiveste pouco tempo no conservatório? Sim, um ano. Okay. Foi basicamente uma aprendizagem na banda filarmónica, um ano do conservatório e nesse ano suscitou-me aqui tanto interesse o mundo da música e as coisas serem na verdade um bocadinho mais desafiantes do que aquilo que eram na escola, que eu decidi que gostaria de fazer música, profissão, música, vida. É engraçado porque normalmente o percurso não é esse, não é? Normalmente fazemos os 8 anos de conservatório ou 5 anos e depois é que ingressamos no ensino superior. Sim. E tu tiveste um percurso um bocadinho diferente. Sim, e esse percurso eu só percebi que era talvez um bocadinho diferente precisamente quando entro na escola profissional e percebo que a bagagem que eu tinha era muito reduzida comparativamente aos meus colegas, seja a nível de conceitos musicais, seja a nível técnico de trompete, daquelas bases técnicas que tu precisas ter para desenvolver a tua performance, mas foi só aí na escola profissional que eu realmente percebi que, ok, os meus colegas já têm muito mais bagagem do que eu e este foi o sentimento que depois me foi acompanhando, na verdade, ao longo de toda a aprendizagem musical. Então fizeste o secundário na escola profissional de Espinho? Sim. Okay, do 10º ao 12º. E depois terminaste e decidiste prosseguir para o ensino superior? Sim. Não fui logo direto, porque eu, a primeira vez que concorri, os pré-requisitos correram mesmo muito mal. Não só por falta, às vezes, de preparação técnica, por causa deste desfazamento que eu sentia, mas a nível mesmo de gestão emocional, de sistema nervoso, que já era complicado. Então eu fiz unidades curriculares isoladas e depois é que ingressei realmente na licenciatura. Aqui na universidade? Sim. Boa. Então, e achas que o facto de teres começado mais tarde acabou por te prejudicar, é isso? Talvez sim. Sim, porque depois tive um choque de realidade. Porque uma coisa é nós estudarmos num conservatório, em supletivo, e outra coisa é tu chegares de repente a uma escola profissional, teres estágios de orquestra já como orquestra profissional, e este choque de realidade daquilo que é realmente o mundo da música não foi muito fácil de gerir. Pois, porque o panorama nas bandas filarmónicas é um bocadinho mais informal, é um bocadinho diferente, não é? Sim, muito mais informal. Em que tu acabas também por criar quase uma relação de família com os teus colegas e mesmo que de repente tu tenhas que fazer um solo à frente de toda a gente, sabes que são pessoas que gostam de ti, pessoas que te estão a apoiar. E é um bocadinho diferente daquilo que é, por exemplo, um estágio de orquestra com maestros convidados. Com mais pressão. Exatamente, sim. E eu não soube, na altura, gerir essa parte muito bem. Pois. Eu compreendo, estavas habituada a um ambiente mais familiar, depois Sim. chegaste aqui a ser avaliada, certamente também sentias que era julgada pelos teus colegas, essas coisas assim. Sim, porque acho que é isso, é que numa última instância tu não sabes verdadeiramente se estás a ser julgada ou não pelos outros, mas como é um meio em que tu ficas com um nível de exposição tão grande, tu inevitavelmente acabas por pensar, mas o que é que os outros acharão disto? Será que eu estou a fazer uma boa performance? Será que eu estou a ir ao encontro das expectativas? Então certo. foi assim. Então, se calhar foi por causa disso e por causa dessas experiências que depois fugiste um bocadinho do mundo da música
e entraste um Sim. bocadinho mais nesta área do mindfulness, do yoga. Sim, certamente que sim. Esta minha procura pelo mindfulness, pelo yoga, vem mesmo desta minha dor. De eu, de repente, não conseguir gerir o meu sistema nervoso, eu de pensar que se calhar estou completamente descontextualizada no mundo da música, porque olho para o lado e os meus colegas conseguem lidar muito bem com esta pressão, ou pelo menos parece que sabem lidar muito bem com esta pressão. Pois é um bocadinho diferente, não é? Às vezes aquilo que a Sim. pessoa realmente sente e aquilo que aparenta, não é? Mas sabes que eu acho que às vezes podia-se falar mais disto, sabes? Haver mais partilha, mesmo entre colegas, sobre aquilo que tu estás a sentir e aquelas ferramentas que tu até se calhar inconscientemente usas para lidar com o stress. Então acho que acaba às vezes por não se falar tanto disto, porque numa última instância acho que as pessoas pensam que é uma fragilidade. Sabes, estás a falar de tu não conseguires lidar bem com o stress, se tu não conseguires lidar bem com a ansiedade, é uma fragilidade, então se calhar é melhor não mostrar. Certo, nós queremos sempre parecer fortes, não é? Sim. Sim, eu acho que isso é uma característica um bocadinho geral dos músicos. Nós, quando subimos ao palco, gostamos de parecer assim, ok, Confiantes, não é? confiantes, exatamente, e isso é um ponto interessante. Então, depois o mindfulness, já agora, o que é exatamente o mindfulness? Ok, de uma forma assim mais simplista, então, mindfulness é a capacidade de nós levarmos toda a nossa atenção para aquilo que está a acontecer neste preciso momento. E por si só já é muito difícil, porque inevitavelmente tu vais pensar em coisas que aconteceram ontem ou na tua semana, vais estar a pensar o que é que tu vais fazer a seguir à gravação deste podcast, podes estar a pensar e a julgar aquilo que está a acontecer, se estás a falar bem, se não estás a falar bem. Ou seja, esta atenção e simplesmente as coisas são assim, estão-se a apresentar desta forma e eu escolho ter a minha atenção total aqui, sem estes julgamentos, só estar presente por si só já é muito difícil. E como é que isto me ajudou na prática no mundo da música? Foi eu aceitar que de repente tu estás a fazer um solo, de repente estás numa prova e tu aceitas que o teu batimento cardíaco começa a aumentar, tu aceitas que tens um bocadinho as mãos suadas, aceitas que de repente estás a tremer um bocadinho, aceitas que de repente a tua atenção está a dispersar por vários pontos e quando tu aceitas isto tens também um nível de consciência. É uma aceitação que não é uma aceitação passiva de ok, eu vou aceitar que as coisas são assim e como estou a sentir assim. Mas esta aceitação consciente daquilo que está a acontecer faz com que tu, no fundo, desmaterializes e racionalizes um bocadinho mais aquilo que está a acontecer. E então eu de repente tentar não fugir das minhas sensações quando estava muito nervosa, quando estava no Em palco. momentos de prova, se calhar, mais, ou em momentos de apresentação pública. Sim, exatamente. Tu aceitares que vais ficar nervosa. Tu aceitares que vais ter adrenalina do teu corpo. E aceitares que, olha, esta é a resposta do teu corpo. Isso também pode estar um bocadinho relacionado também com a aceitação do erro, se calhar ajuda também, não é? Por exemplo, nós estamos a tocar e erramos uma nota ou erramos um ritmo, como é que nós lidamos com isso? Exato. Quando tu trazes a atenção para o momento presente, tu já não vais estar a pensar no erro a seguir. Certo. Ou seja, o erro passou, aceito, aconteceu e agora o que interessa é o que estou a tocar neste momento. E isto por si só já às vezes é muito difícil, porque tu de repente sentares por ti, já estás a pensar no público, já olhaste para alguém no público que até conhecias, já te perdeste na partitura, porque depois é isto, nós fazemos as coisas tão automáticas, a nível técnico, não é? Acredito que vocês também, as dedilhações, Sim. já está tudo tão automático que é fácil tu começares a pensar noutras coisas que não Sim, na o música. cérebro dispersa, não é? Porque aquilo já está automático, o cérebro já não precisa de energia para aqueles mecanismos, então tu começas a dispersar a tua atenção para outros lados e de repente estás a dar por ti a pensar numa coisa nada a ver. Então, e o mindfulness ajuda nisso? Sim, completamente. Boa. E há alguma técnica específica, por exemplo, para nós músicos, que possamos utilizar? Como é que funciona? Ok, então podemos utilizar na verdade aquelas práticas mais formais, as práticas quase de meditação, concentradas aqui na respiração e tudo mais, que vai ajudar muito a acalmar o teu sistema Nos nervoso. momentos antes da performance, sim, por da exemplo, performance. ou da prova. Ou... Sim. E depois, na própria prova ou na própria apresentação, tu tens mesmo este treino mental de ok, só importa agora aquilo que eu estou a fazer. Pois, mas isso realmente é mesmo um treino mental, porque nós não estamos formatados, não é, para conseguir fazer isso. É isso. E uma coisa que acabou por me chatear um bocadinho
não de uma forma pejorativa, mas acabou por despertar aqui, talvez, é melhor dizer assim, despertar aqui o meu interesse por estas áreas, é que de repente tu aprendes a preparar o teu corpo. Sabes que é importante fazer alongamentos antes de tocares. Nos instrumentistas de sopros, também aprendes que é importante fazer exercícios de respiração para aumentar a tua capacidade torácica. Tudo isto físico. Aprendes exercícios de aquecimento para preparar os teus lábios para a prática e tudo mais. Mas possivelmente não vais aprender ao longo do teu percurso, ou pelo menos de uma forma consciente, a preparar a tua mente para a prática instrumental. Sim, porque é assim, isso já me aconteceu a mim, acontece aos meus alunos e certamente acontece a muita gente, que é, tu podes estar 100% preparada a nível técnico, sabes a peça de trás para a frente e de frente para trás, chegas ao palco, dá-te um bloqueio, ou como se costuma dizer, as tão famosas brancas, ou assim, Sim. e nós ficamos ali bloqueados. Portanto, a parte técnica e de preparação que nós fazemos em casa está lá toda, mas o resto, realmente isso é interessante porque eu, enquanto professora, vejo isso muito nos meus alunos. O medo das audições, o não quererem tocar, o na aula tocarem tudo bem, tudo correto, chegam às audições, erram notas, erram ritmos, tremem. Porque nem há uma preparação. E é isto que cheguei já a falar com colegas psicólogos, que é o mundo da música, como está neste momento formatado, tu colocas crianças muito pequenas, não sei que idade é que elas terão no primeiro grau, mas talvez crianças, vamos falar 8 anos. Tu de repente colocas a criança num palco, à frente de todas as pessoas, um nível de exposição imensamente elevado, sem qualquer tipo de preparação para aquilo que vai ser aquele momento. E de repente a criança está ali, sozinha, num palco e não sabe o que é que está a acontecer com o corpo dela, não foi preparada para as sensações físicas que poderia ter e não teve qualquer tipo de preparação psicológica para aquele momento. É uma entrada quase muito agressiva numa realidade em que as crianças não estão preparadas. Para crianças tão pequenas, não é? É isso, reparem, em que outros contextos que não o mundo da música é que acontece uma criança ser deixada sozinha num palco? Pois. Muito É poucos. É verdade. Então, e o que é que podemos fazer? Se eu te pedisse assim uma sugestão, olha, eu tenho um aluno que tem muito medo do palco, o que é que eu vou fazer com ele? Ok, então, acho que é importante, primeiro, falar muito abertamente com ele, porque isto são coisas que o aluno não vai ter consciência. Isto que nós já sabemos, que o teu batimento cardíaco começa a aumentar, a tua respiração começa a ficar mais alta e ofegante. Podes começar a sentir muito calor nas tuas mãos, nos teus pés. Isto são coisas que nós adultos já sabemos, mas que a criança não tem sequer consciência. Por isso, nós vulgarizarmos este tipo de reações é muito importante. E depois, a trazer aqui algumas estratégias, como a criança fazer uma respiração mais abdominal, tentar se concentrar na parte da respiração, trabalhar aqui a parte, por exemplo, da tensão e relaxamento, fazer alguns exercícios de tensão e de relaxamento, mas realmente esta preparação só daquilo que ela vai ou pode encontrar, acho que já é super importante. Levar talvez, antes da audição, a criança ao espaço para a criança ficar familiarizada. Fazer alguns testes, por exemplo, a gravar, porque nós, querendo ou não, o gravar já vai criar aqui alguma pressão, alguma pressão, exatamente, para ela ficar realmente familiarizada com tudo aquilo que ela poderá eventualmente sentir. Pois é interessante pensar nisso, porque a verdade é que nós, tal como tu disseste, vulgarizamos um bocadinho aquilo que são as audições, porque já estamos tão habituados e esquecemos que uma criança, na iniciação musical ou no primeiro grau, não faz a mínima ideia o que é tocar para as pessoas. A tua tese também, a tua dissertação de mestrado, teve a ver com isso? Sim, sim. Foi as práticas de mindfulness no desenvolvimento da atenção seletiva e sustentada das crianças, e percebi então realmente aqui, foi uma dissertação muito prática, porque eu queria que ela fizesse mesmo muito sentido para mim e para o meu percurso, quase como se fosse um fechar de um ciclo. E então, basicamente, ao longo das aulas de trompete, eu fui aplicando práticas de mindfulness, seja no início da aula, na parte, por exemplo, antes do aquecimento, seja à meio da aula, quando de repente a criança já se começa a falhar muito e tu percebes, porque tu sabes, enquanto professor, quando é que uma criança está a falhar porque não estudou, porque não sabe as notas, ou quando uma criança está a falhar porque está desatenta. Certo. Então, eu apliquei estas práticas também ao longo no decorrer da aula,
e às vezes também no final da aula, antes de recapitularmos tudo aquilo que íamos fazer, ou por exemplo, antes de recapitular a própria peça, para trazer aqui novamente a atenção da criança. E os resultados foram muito positivos, também a nível não só da atenção, que era o meu foco principal, mas também a nível de relaxamento, porque há quase uma correlação. Não quer dizer que seja causal, que quanto mais relaxado estás, mais atento tu estás, mas se estiveres muito tenso vai ser difícil tu não trazeres a tua atenção para todas estas sensações e para todo este stress que tu estás a sentir e te concentrares só na performance musical. Sim, porque assim, às vezes até é bom ter um bocadinho de nervosismo, né, para sentirmos aquela... Sim, a adrenalina eu acho que vai existir sempre e até é boa para nós estarmos com um estado de alerta. Exatamente. E nós de repente darmos o melhor de nós. Se estivermos calmos demais, às tantas também... Sim, demasiado relaxados. Não temos aquela responsabilidade de estarmos a tocar para um público ou de estarmos a fazer uma avaliação, uma coisa assim, não é? Sim, é quase um meio termo, não é? Que devemos encontrar. Mas acho que é importante falar sobre estes assuntos e começar a falar deles desde tenra idade, porque de repente pode acontecer as crianças e depois mais tarde adolescentes, adultos, sentirem aquilo que eu senti, que é de repente parece que tu não tens uma personalidade boa para estar no mundo da música. Porque tu de repente és muito sensível, de repente pensas demasiado nas coisas, racionalizas muito. Foi isso que te aconteceu? Sim. Por isso é que se calhar desviaste um bocadinho da música mais para esta área do mindfulness. Porque imagina, a nível de performance musical, eu nunca senti realmente aquele prazer que as pessoas falam, sabes, a tocar. Eu nunca o senti. Eu era muito mais feliz em casa a estudar e a servir quase de cobaia de mim própria, sabes? Fazer experiências, de exercícios que pudessem resultar para trabalhar aquela peça, de pensamentos que eu pudesse ter que me ajudassem na minha performance. Então sempre tiveste mais aquela versão de professora? Sim, totalmente, porque eu não era feliz a tocar para o público, era muito mais feliz em minha casa a estudar, era muito mais feliz enquanto professora a dizer aos alunos, olha, experimenta pensar assim, olha, experimenta esta técnica, experimenta aquela, do que propriamente... Enquanto performer, não é? Sim, e acaba por ser, se calhar, um bocadinho até antagónico, porque tu, enquanto músico, o teu objetivo primordial deve ser partilhar a tua música, não é? Partilhar a tua interpretação. E eu essa parte eu não gostava. Nunca sentiste? E nunca sentia, eu sentia mesmo isto eu não sinto sequer que estou a contribuir. Não te preenchia, não é? Não preenchia e o que é que eu estou a contribuir para o mundo da música? Era esta a minha questão, que é, eu quero que a minha vida tenha algum significado. Tu querendo ou não, a tua profissão acaba por te ocupar muito tempo da tua vida. Sim, são muitas horas em casa, não é? Acaba por ser uma profissão muito solitária, não é? Sim. Nós passamos muitas horas sozinhos com o nosso instrumento. E tu tens de ter um porquê. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a estudar? Porquê é que eu estou a escolher a continuar a fazer concertos? Sim, até porque há uma certa pressão para isso, não é? Para mostrar trabalho, para fazer concertos. Sim, porque eu acho que também, não por culpa de, talvez, do ensino em si, mas tu quando admiras as pessoas e admiras um professor de instrumento, tu acabas por ter, primeiro, uma relação muito estreita, não é? Porque tu estás semanalmente com aquele professor, não é? Com aquele professor. Então tu de repente vês aquela pessoa incrível que tu admiras imenso e tu olhas para aquilo que ele faz profissionalmente. E a maior parte dos nossos professores tocavam numa orquestra e davam aulas numa academia ou num conservatório. E então eu pensei sempre que esse era um grande sonho, que esses eram os meus grandes objetivos. Acabaste por perceber que se calhar não era o teu sonho, mas era aquilo que tu vias acontecer. Sim, era para mim era aquilo que achavas normal, digamos assim, não é? Era aquilo que era para mim o sucesso, certo, enquanto músico. Achas que há esse problema também? Eu acho que há muito esse problema a partir do momento em que, olha, eu comecei a dar AECs e ainda estava na minha licenciatura. AECs são as atividades extracurriculares, não é? Sim, musicais. E, neste caso, musicais. E então eu percebi isso quando eu de repente partilhei com os meus colegas da universidade que eu estava a dar AECs e eles disseram, então mas já estás a desistir do mundo da música, mas isso AECs, mas tu queres mesmo fazer isso? Então mesmo por parte dos colegas sentiste essa pressão de, então, mas não estás a ensinar trompete? Exatamente, então AECs. E depois é engraçado perceber que depois, anos mais tarde, esses mesmos colegas acabaram por também dar AECs. E é que eu acho que não é nenhuma vergonha tu experimentares muitas coisas. Percebes? Como é que tu vais saber aquilo que tu queres fazer se tu
não sabes verdadeiramente aquilo que é. Como é que tu sabes que se queres ser um músico de orquestra se tu nunca fizeste concertos com a orquestra, nunca tiveste uma semana intensiva de ensaios e um concerto para perceber que se calhar aquilo não é para ti? Como é que tu percebes que queres aulas de grupo ou se queres aulas individuais se tu não te permitiste sequer ter essas experiências? Então eu acho que foi muito importante para mim procurar várias coisas. Pois, sim, isso faz-me sentido, porque eu acho que há mesmo essa norma de, ok, nós vamos para o ensino superior estudar música para isto, para fazermos concertos, Para dar aulas no conservatório. Depois, exatamente, estamos muito formatados para isso, não é? Sim, e a verdade é que, se calhar só daqui, já vou ser positiva, mas daqui a 10 anos é que deverá haver lugar para as pessoas em conservatórios e em orquestras. Depois, de repente, já estão muitas pessoas formadas, a competição é altíssima, o nível está altíssimo. E já para não falar de todo este cenário, até pode ser aquilo que nem te vai fazer sentido e que tu de repente ganhas aquele lugar, naquela orquestra, naquele conservatório, mas de repente tu podias ter sido outra coisa ainda melhor noutro contexto diferente. Sim, e se calhar tu nem também te permitiste. Exato, nunca te permitiste experimentar, não é? E então, e o yoga, já falámos um bocadinho do mindfulness, o yoga como é que entra aqui também na equação? Entra pela parte primeiro da respiração, porque eu tive um workshop, penso que foi com o professor Sérgio Pacheco, e ele falou aqui da respiração, mas de uma forma mais natural, em que nós, trompetistas, para termos um som mais relaxado, um som mais limpo, temos de respirar de uma forma mais natural. Porque quando tu respiras, experimentas uma respiração mais diafragmática ou abdominal, tu acabas por ter quase que tensionar essa zona. Então ele falou dessa parte do yoga e eu comecei a experimentar. Aqui sempre com o objetivo do trompete. O meu objetivo era melhorar enquanto trompetista. Ajudou-me também a nível da tendinite que eu tenho no braço esquerdo, a nível de postura, mas também aqui começou a despertar mesmo muito o meu interesse, em que de repente já era mais fascinante para mim ler sobre yoga, praticar yoga, do que propriamente estudar trompete. Ok, então, mas foi o trompete que disputou tudo isso, então e quando é que começaste assim a desviar um bocadinho mais? Porque tu agora dás aulas de yoga a crianças e música, sim, interligas mas duas sempre coisas. Com a questão da música, como sim. é que fazes essa ligação? Okay, isso é muito engraçado de perceber. Eu acho que começou no meu primeiro ano de mestrado, quando eu estava ainda a dar AECs e comecei a perceber que os alunos estavam a ter muitos ataques de pânico e de ansiedade, porque de repente foi instalado todo este medo, todo este caos. E foi na altura do Covid? Sim, foi na altura do Covid. E eu também estava no mestrado, já no primeiro ano, penso. E pronto, e começou aqui a haver este bichinho. E eu comecei nas próprias aulas de música a colocar práticas de mindfulness e meditação. Chegou ao ponto de... Depois também tirei formação de yoga nesse mesmo ano e então também já praticava de vez em quando com os meus alunos. E chegou ao ponto de eu às vezes dizer, olha, não temos tempo para fazer a nossa meditação inicial, vocês demoraram muito tempo a lavar as mãos, a desinfetar as mãos, na altura tinhas de lavar e desinfetar, nós temos que cumprir com estas coisas e não vai dar para fazermos. E as próprias crianças pediam e solicitavam esta meditação. Que engraçado. Tinham necessidade quase de fazer aquilo. Pelo bem-estar que aquilo lhes causava. Para elas, racionalmente, eu nem lhes dizia aquilo que era, dizia que era só relaxarmos um pouquinho, não formalizava demasiado a questão, até para elas não pensarem muito no assunto, e elas começaram a pedir. E depois eu decidi, ok, eu não tenho assim tanta liberdade no mundo da música para fazer as coisas da forma que eu acho que devem ser feitas. Então, seguiste o teu próprio caminho. Segui o meu próprio caminho, criei o meu próprio projeto, que teve sempre como objetivo aliar aqui o yoga, o mindfulness e a música, e decidi enviar o projeto para várias escolas. Tive a adesão de 3 ou 4 escolas. Nesse ano estava a acabar o estágio. Escolas, ensino pré-escolar? Ensino pré-escolar e creches, e primeiro ciclo também. A nível da associação de pais conseguimos, a nível de escolas públicas é mais complicado por todas as burocracias do Ministério. E então eu estava a fazer o estágio que nós temos que fazer no último ano de mestrado. Estava aqui a estudar Mindfulness também por causa da minha dissertação e estava aqui a começar com o meu projeto embrionário nas escolas. Ok. Então, e aqui na região de Aveiro? Sim. Okay. Então, trabalhas com crianças mais ou menos de que idades? 3, 4, 5 anos? A partir dos 6 meses
e neste momento até aos 12, 13 anos. Então já estamos aqui a falar... De bebés também, sim. Ok, sim. já alargámos aqui um bocadinho o espectro. Sim. Então e como é que fazes esse trabalho nos bebés, por exemplo? Então, olha, eu percebi primeiro, é que depois é isto, tu às vezes queres te tentar encaixar em caixas para quase uma organização mental de és professora de música, és professora de yoga, és autora e tentas te encaixar em caixas e depois percebes que tu és se calhar uma mistura de todas elas e está tudo bem com isso. Isto tudo para dizer o quê? Eu percebi que elas, por exemplo, para bebés, que já não me fascinava só a parte musical e que eu queria colocar aqui a parte do movimento que o yoga nos traz e o nível de desenvolvimento motor que o yoga nos traz. E então eu também percebi que só o yoga não dava porque os bebés te expressavam. Porque de repente estás a ajudar um bebê ou estás a estimular a parte motora do bebê e se tu não estiveres a cantar, se tu não tiveres aqui nenhum estímulo musical, é muito mais difícil o bebê permanecer atento e sereno. Isso é engraçado, não é? Porque o objetivo do yoga e do mindfulness é essa concentração, mas por outro lado sentes que para atingir essa concentração precisas do auxílio da música, não é? Sim, eu sinto mesmo isso. E até a nível pessoal, para mim é muito mais fácil meditar com música de fundo do que meditar sem música. É muito engraçado pensar nisso, não é? Sim, e eu acho... Essa Porque imagina, ligação. uma criança tão pequena, como é que tu vais fazer práticas de mindfulness ou de yoga? Exatamente, até porque eles certamente nem compreendem o que é que Sim, estão a fazer. eles nem sabem aquilo que estão a fazer. Tudo bem, eu tenho aqui na minha própria metodologia, há sempre a parte, por exemplo, das histórias e ajuda imenso. Sim, tu tens um fio condutor, associares aqui a posturas, há animais que eles conhecem, há objetos que eles conhecem, sem dúvida alguma. Mas realmente, ter este fio condutor também da música e a presença da música, acho que é isso que torna as aulas mais ricas. Certo, então como é que tu fazes, por exemplo, nas tuas aulas tem uma duração o quê? Meia hora, 45 minutos? Depende, os bebés meia hora, ali a partir do pré-escolar 3 anos 45 minutos e a partir do primeiro ciclo 1 hora. Então como é que é mais ou menos assim a estrutura? A estrutura. Olha, temos uma canção, que é a canção que eu chamo a canção de Olá, é quase um acolhimento. Então começa logo com música. Começa logo com música. Depois tens um aquecimento corporal, com movimentos corporais, seja levantar os braços, os pés. Com música de fundo. Com música, e não só música de fundo, mas tu fazes os movimentos em consonância com o ritmo da música. Ok, trabalhar questões de pulsação, etc. Sim, tudo se eles a perceberem. Então Questões tu de ritmo. acabas por trabalhar mesmo conceitos musicais e conceitos do mindfulness na mesma aula. Sim. Ok. E aqui muito relacionado à música quase como o corpo, porque isto era outra coisa que também me deixava curiosa, que é como é que tu vais aprender formalmente música, como é que vais aprender uma teoria musical se tu ainda não sentiste no teu próprio corpo? Certo. Então, há sempre esta minha preocupação. Então tens esta parte toda inicial, de movimentos corporais, do cantar, movimentos corporais associados à música, não só aqui como uma música de fundo, imagina uma música relaxante. Não é isso. Existe mesmo uma parte ativa da música na aula. Depois temos aqui uma parte mais virada para o yoga, em que existe normalmente uma história, posturas associadas aos animais ou às personagens dessa história, e em que eu escolho músicas eruditas associadas àquela história ou àquele momento. Certo. Por exemplo, tenho um livro que fala sobre as emoções. Porque tu também és autora de um livro, O Sonho do Crocodilo, não é? Sim. Então no próprio livro também fazes essa conexão? Nas apresentações, sim. Este livro das emoções estava-te a falar é de outra autora, Elizabeth Neves, que fala aqui sobre as emoções. E então o que é que eu decidi? Ok, vou perceber como é que aqui a música erudita pode associar emoções e despertar certas emoções nas crianças. Então, por exemplo, lembro-me que na alegria eu escolhi Piazzolla, na tristeza escolhi um segundo andamento de Brahms, já não me lembro da sinfonia. Então é uma forma também de tu dares a conhecer aquilo que é música erudita, ou aquilo que as pessoas comumente falam de música clássica, às crianças, sem elas sequer se aperceberem muito disso. Estão a ter aquele primeiro contacto com a música, não é? Tu percebes aquilo que a música desperta nelas, os movimentos corporais através da música, e este conhecer esta cultura musical que às vezes tanto se perde, não é? Porque de repente tu tens vídeos no YouTube disponíveis de música na infância, mas que são muito pobres a nível, por exemplo, harmónico.
E de repente tu trazes toda esta riqueza harmónica para a aprendizagem das crianças e para a vida das crianças, acho que é mesmo fundamental e muito importante. E a parte, essa questão de ser tudo mais prático, por exemplo, estavas a falar de fazer movimentos com os braços, com as pernas, sempre de acordo com a pulsação, se calhar é uma coisa que também falta um bocadinho. Sim, porque são no nosso rítmica, ensino, não é? porque são rítmica, simplesmente, por exemplo. A parte de tu sentires no teu próprio corpo, não é? Exatamente. Como é que nós de repente ensinamos a fazer uma clave de sol, ensinamos todas as notas no espectro musical, aprendemos acordes, mas nunca sequer sentimos ritmo ou pulsação no nosso próprio corpo. Falta muito essa parte mais prática, mais auditiva, não é? Não tanta teoria. Sim, olha, eu essa parte mais prática só senti, na verdade, na licenciatura. A sério? Sim. Apesar de teres tido aquele background de escola profissional e tudo mais, nunca Sim. tiveste esse tipo de contacto Sim. com... Nós fazíamos assim com a mão e tudo mais, Exatamente. esta parte de tu sentires do teu próprio corpo aquilo que é música. Acho que devíamos pensar que é mais importante tu, numa última instância, tu sentires e conseguires manter tudo aquilo que é pulsação, tu sentires aquilo que faz sentido para ti, do que propriamente aprenderes a desenhar notas e claves. Num caderno, não é? Numa Sim. partitura. Pronto, é um bocadinho isso que tu agora estás a fazer. Sentiste Sim. que havia essa lacuna, ok, vamos preencher, vamos fazer aqui algo novo. Então, só assim, mais em jeito de conclusão, e como é que tu sentes que as próprias crianças ficam, por exemplo, depois da aula? Qual é o feedback que tu tens mesmo dos pais, dessa tua nova metodologia, como tu lhe chamas, assim, esse híbrido, se é que lhe podemos chamar, entre o mindfulness e a música? Olha, o feedback tem sido muito positivo e acho que isso é que eu também tenho mantido este projeto e agora tenho mais professoras a trabalharem comigo, temos mais escolas e mais alunos. O feedback é mesmo muito positivo. Primeiro porque às vezes sinto que estou a romper com uma ideia que as pessoas têm do yoga que não é a verdade, em que de repente acham que o yoga é estar sentado em flor de lótus com as mãos assim Flor e isto de é lótus yoga. é uma postura, sim, não é? sim. E estar com as mãos assim, olhos fechados, e isso é que é yoga. E então de repente eles verem as crianças envolvidas, as crianças a chegarem a casa, às vezes muitas Certamente delas a fazer as posturas a fazer e as ensinar. posturas, a dizer, olha, vem sentar-te aqui, vamos fazer. Tem sido mesmo sentir que estou a contribuir, de alguma forma, que eu era o que não sentia sentias, que eu não contribuía no mundo da música. Então acho que aos poucos e poucos vou tentando encontrar o meu caminho. É isto que eu agora gosto de fazer. Se calhar daqui a 10 anos estamos aqui sentados e eu vou-te dizer que é outra coisa completamente diferente. Era bom, não é? Que o Podip durasse mais 10 anos. Sim, acho que era muito bom, porque acho que é isto, é nós não nos prendermos a ideias fixas e temos os nossos objetivos, são importantes, mas também ter flexibilidade de fazer aquilo que realmente estamos a sentir que deve ser feito. Que bom. Olha, Carla, gostei muito desta nossa conversa. Obrigada. Obrigada por ter estado connosco e até daqui a 10 anos. Obrigada.